turma! Meu nome é Dulciana, sou a nova professora de ciências de vocês. Estou passando aqui para dizer a vocês que podem contar comigo. Eu estou aqui para somar, para ajudar vocês, certo? Então, precisando de mim, é só chamar. Então vamos lá começar a nossa aula. E o assunto dessa semana será reprodução sexuada e assexuada em animais. Os genes são a unidade fundamental da hereditariedade e são constituídos por um segmento de uma molécula de DNA que contém informações sobre nossas características. O que é herdado pelos descendentes são genes, ou seja, o que é herdado de pai para filho: a cor dos olhos, formato dos olhos, cor dos cabelos, formato das orelhas, tamanho do nariz, entre outras características. Os genes e a maneira como eles são transferidos para os descendentes são um objeto de estudo da ciência chamado genética. Quando ocorre uma alteração no gene, dizemos que houve uma mutação genética ou simplesmente mutação. E esse gene alterado pode ser passado pelos seus descendentes. Divisão celular. O processo de divisão celular é responsável pela reprodução das células e apresenta diversas funções nos organismos, como originar um novo indivíduo e a renovação de células. Observe a imagem e veja que uma nova célula se origina a partir de uma já existente. Material genético e reprodução humana. A reprodução humana necessita de células especiais, os chamados gametas. Os gametas masculinos são os espermatozoides e os gametas femininos são os óvulos. A fertilização ou fecundação é a união do espermatozoide com o óvulo. A fertilização forma uma nova célula, o zigoto, cujo material genético vem do espermatozoide e do óvulo. O desenvolvimento do zigoto ocorre por meio de sucessivas divisões celulares. Em cada uma dessas divisões é feita uma cópia fiel do material genético. Reprodução sexuada em animais. A reprodução sexuada é uma forma de reprodução que se realiza por meio da fusão de dois tipos de células reprodutoras especializadas, chamadas gametas. Nos animais, essas células especializadas são o óvulo e o espermatozoide. A fertilização pode ocorrer de duas formas. A primeira é a fertilização interna, que ocorre quando o macho deposita os espermatozoides no interior do corpo da fêmea. E a segunda é a fertilização externa, que ocorre quando o macho e a fêmea se aproximam um do outro e depositam seus gametas no ambiente onde ocorre a fertilização. Vamos observar a imagem e vamos ver aqui que a primeira, a interna, onde a galinha e o galo estão um próximo do outro e ele está introduzindo o espermatozoide diretamente no corpo dela. Já na segunda imagem, a gente tem dois peixes encostados um no outro, onde ambos jogam os seus gametas na água, que é o meio que vai acontecer a fertilização. Reprodução assexuada em animais. Na reprodução assexuada, uma célula ou mais se desprende do corpo do animal e se desenvolve, formando um novo ser vivo. Isso pode ocorrer de duas formas. A primeira chamamos de brotamento. É quando forma-se no corpo de indivíduos adultos brotos que depois se desprendem e dão origem a novos indivíduos. Ocorre com as esponjas, como podemos ver na imagem abaixo.
A outra forma que pode acontecer é chamada de regeneração de fragmentos. Ocorre quando um novo indivíduo é formado por fragmentação a partir de um pedaço que se desprendeu acidentalmente do corpo de um indivíduo. Um exemplo são as planárias, como podemos observar abaixo. Reprodução sexuada e variabilidade genética dos descendentes. A reprodução sexuada é também responsável por promover a variabilidade genética. A reprodução sexuada aumenta a variabilidade dos indivíduos de uma população, aumentando as chances de surgirem indivíduos com características que os ajudam a sobreviver e se desenvolver nos ambientes. Isso proporcionou, ao longo dos anos, a evolução das espécies que constituem a atual biodiversidade. A nossa aula chegou ao fim. Beijos e abraços virtuais. Até a próxima aula.